Convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5, versos 22 a 24. Gênesis, capítulo 5, versos 22 a 24. Que diz assim, amados irmãos: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Ainda mais um versículo apenas, 2 Crônicas. Vá lá para frente, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, Ruth ainda não, né? 1 Crônicas, 2 Crônicas 21. 2 Crônicas 21, verso 20. Quem está lá atrás no computador é rápido, né? Já chegou lá. 2 Crônicas 21, 20. Aqui está falando, irmãos, de um homem chamado Jeorão, o rei Jeorão, que diz assim: era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Vou repetir esse trecho que diz que ele se foi sem deixar de si saudades. O título da nossa mensagem nesta noite é Fazendo Diferença num Mundo Indiferente. Houve este rei que reinou sobre Judá, chamado Jeorão. O seu pai foi o famoso e bom rei Josafá, que era um homem reto, santo, que fez o bem para o seu povo e era agradável diante de Deus. Josafá. Mas o seu filho Jeorão, não. Tão logo Jeorão foi consagrado rei, após a morte do seu pai Josafá, Jeorão matou todos os seus irmãos ao fio da espada. Mocinho bom ele. Desviou o povo para a idolatria. Desagradou profundamente a Deus. E ele teve uma existência tão perturbadora, mas tão perturbadora, tão perversa, que Deus o feriu com uma enfermidade mortal, e ele morreu em terríveis agonias, com as suas entranhas saindo para fora. É o que diz a Bíblia. E o texto que nós lemos diz que ele se foi sem deixar de si saudade. Eu acho que o povo dizia, já foi tarde. E morreu novo, né? 40 anos. Aquele rei Jeorão, amados, ele pertencia ao povo de Deus. E o seu pai, Josafá, certamente passou para ele e para os seus outros filhos os ensinamentos sagrados, porque Josafá era um homem de Deus. Jeorão poderia ter seguido os passos do seu pai, poderia ter seguido a fé do seu pai, o temor do seu pai para com Deus, mas Jeorão escolheu viver em perversão os seus poucos 40 anos de vida. Tanto é, irmãos, que a sua morte foi um alívio para as pessoas que o cercavam. Tal era a sua maldade.
aqui a gente já pode parar para pensar um pouquinho, que as pessoas são livres para escolher o tipo de vida que desejam levar. Os irmãos concordam? As pessoas são livres. Ele teve um pai bom, foi criado numa boa família, ouviu os ensinamentos de Deus desde pequeno, mas ele decidiu viver perversamente. Nós estamos comemorando 71 anos de vida dessa igreja. Não começou aqui nesse local, mas logo veio para cá. Era lá na rua São Leonardo. Eu estava dando uma olhada no livro de hall de membros da nossa igreja, e lá nas folhas amarelas estão os primeiros membros que aqui vieram, ano de 1953. Veio uma leva de irmãos da Igreja da Luz. Eles moravam por aqui, mas congregavam na Luz. Quando foi formada essa igreja, eles vieram para cá. E eu, folheando ali as páginas do hall de membros, eu percebi que havia algo em comum. Muitos familiares de 3 famílias. Os Antunes, os Carvalhos, que eram maioria, e os Camargo. E eu fiquei ali olhando os nomes, imaginando como eram essas pessoas. E passados, irmãos, 70 anos, eu não sei dizer se ainda hoje nós temos aqui alguém dos Carvalho. Tem? Olha lá. Que bom, não conhecia. Alguém dos Camargo. Eu lembro que tinha na minha primeira passagem aqui, tinha alguém dos Camargo. Não sei se ainda tem alguém dos Antunes. Na Vila Penteado, né? Mas o que eu quero dizer, amados, né? Temos aqui uma descendente dos Carvalhos, que bom, né? Amados, onde está esse povo todo? Onde está esse povo todo? Eu me lembro que quando morreu a dona Maria de Carvalho, quando ela faleceu, eu estava aqui, e eu vim para o ofício fúnebre, eu fiz o ofício fúnebre dela, já bem velhinha, e a igreja estava cheia de carvalhos. E eu disse para aquelas pessoas que aqui estavam, porque eu a visitava sempre, a dona Maria de Carvalho, levava-lhe a ceia, enquanto ela podia vir à igreja, ela veio, depois não pôde mais, e ela sempre dizia: pastor, eu oro muito para os meus netos, bisnetos, sobrinhos, para que eles voltem para a igreja. E eu disse isso no ofício fúnebre dela. Claro que esses filhos, esses netos, esses sobrinhos, não apenas dela, mas também de todos nós, têm a liberdade de escolher que tipo de vida vão levar. Se vão seguir a Deus ou se não vão seguir a Deus. Quantas mães, talvez hoje estão chorando, porque seus filhos estão longe de Deus. E eu imagino que Josafá também chorava no seu coração, porque aquele filho Jeorão, vou usar um termo popular, era da pá virada. Isso é muito triste, amados. E alguém pode perguntar assim: pastor, será que Jeorão, né, não teve uma esposa, né, que deu um jeito nesse homem? E eu estou fazendo essa pergunta retórica aqui, porque é comum, e as irmãs vão concordar comigo, que muita mãe ora para que o seu filho tenha uma esposa, né? Muita mãe ora por uma norinha, né? Que cuide bem do seu filho, que seja amável e que dê um jeito nele também, né? Naquilo que não está muito certo, né? Não é verdade, irmãs? Ainda bem, né? É muito comum acontecer isto. Amados, vocês sabem quem era a mulher de Jeorão?
vou dizer só de que família ela era. A mãe dela chamava-se Jezabel. E o seu marido, Acabe. 2 seres malignos que tanto mal fizeram ao profeta Elias. Vocês já ouviram aquela frase, eles se merecem? Jeorão casou com a filha de Jezabel, que foi a mulher mais maligna da Bíblia. E deu no que deu. Agora eu quero contrapor nesta noite 2 existências bastante diferentes para a nossa reflexão. De um lado, nós temos aqui Jeorão. E de outro lado, irmãos, nós temos um Enoque, que é mencionado de uma forma muito breve na Bíblia. Mas o pouco que falou dele nos enche o coração de alegria. E lá em Gênesis 5 que nós lemos diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Tão bom que era este homem. E o que significa este verbo andou? Andou com Deus. O verbo hebraico andou é uma palavra que transmite intimidade. Não é só andar do lado, não. Mas alguém que tem profunda intimidade com Deus, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E devido a essa relação especial, Enoque não passou pela morte, porque Deus o tomou para si. Nós vamos ver o nome de Enoque aparecer no Novo Testamento, lá em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé. E lá, Enoque é mencionado novamente e diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois alcançou testemunho de que agradara a Deus. Que homem tremendo foi este! A gente sabe muito pouco acerca dele. Qual era a profissão de Enoque? Não sabemos. Seus hábitos diários, seus costumes, não sabemos. Possivelmente ele era um homem comum, atividades normais. Foi o pai de Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. E foi bisavô de Noé. A Bíblia, irmãos, ela sempre prioriza contar aquilo que é mais relevante na vida de seus personagens. E o que foi mais relevante na vida de Enoque? Ele andou com Deus. Basta. Ele foi um homem diferente, no sentido de que caminhou de uma forma tão amigável, tão amorosa, tão íntima com o Senhor. E não pense, irmãos, que as coisas estavam fáceis naquela época. Enoque viveu nos dias anteriores a Noé, e Deus já estava vendo que a maldade do homem estava se multiplicando sobre a terra. Enoque viveu em tempos difíceis, numa sociedade impiedosa, que culminou com o quê? Com Deus mandando o dilúvio nos tempos de Noé. Mas eu quero aqui, amados, chamar a atenção de que, embora o mundo estivesse muito, muito mal naquela época, Enoque não se deixou levar pela maldade que havia no mundo. Mas ele permitiu que Deus direcionasse os seus caminhos, e isso agradou a Deus. Significa, irmãos, que o mundo também está mal hoje. A impiedade, a perversidade, a falta de amor.
Não se deixe levar por isto. Nós estamos no mundo, mas isso não significa que temos de andar segundo o seu curso, segundo os seus padrões. Não dá para o crente ser como é o mundo, pensar como o mundo pensa, reagir diante das coisas como o mundo reage. E ser diferente, irmãos, está cada dia mais difícil. Eu diria que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E esse propósito inclui fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Seja através das nossas palavras, seja através das nossas ações. Eu acredito piamente que o crente tem de ser diferente. Porque senão, se vai ser igual ao mundo, para que ele é crente? Se a igreja pensa igual ao mundo, age igual ao mundo, tem as mesmas ideias do mundo, qual diferença faz? Está na igreja ou está no mundo? Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a ser uma influência positiva na sociedade em que vivemos. Nós devemos ser reconhecidos nessa sociedade, porque temos em nós bondade, porque temos em nós amor, porque temos em nós respeito. Hoje os crentes têm uma falta de respeito com outras religiões, com outras pessoas. É diferente, é totalmente desrespeitoso. Está errado. Isso não é papel de cristão. Seja respeitoso, porque para você anunciar a Cristo, você não precisa ofender as outras religiões. Amém, irmãos? Para anunciar Jesus, não precisa ofender pessoas. Nunca faça isto. Nunca. E nós somos chamados a viver uma vida diferente. Um povo que tem senso de justiça. Um povo que não se deixa levar por conversa fiada de políticos nenhum. E quanto problema nós tivemos nos últimos anos? Porque políticos não estão interessados no reino de Deus. Eles estão interessados no bolso deles e no poder humano que eles desejam. E você vai atrás, não vai atrás de Jesus. Você não tem que dar apoio. Você tem que ser uma visão crítica, conscienciosa do que é certo e do que é errado. Nós somos chamados, cada um no seu jeito de ser, a expressar a multiforme graça de Deus por onde nós passarmos. Já leu isso na Bíblia? Multiforme graça de Deus? A graça de Deus vem de diversas formas. Não é para ser tudo uniformizado, não. É para ser cada um do seu jeito. A Rose tem o seu jeito, e eu gosto. Também, né? Tem que falar que eu gosto. A Marilene tem o seu jeito, aquela voz bem mansa e fraquinha. Cada um tem o seu jeito de ser. O Paviani não para, ele vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não para, é o jeito dele. Cada um tem o seu jeito. E desse jeito que você é, expresse a multiforme graça de Deus. Irmãos, o cristão é chamado a ir na contramão da multidão. Eu gosto dessa palavra contramão. Vocês já viram um carro na contramão? A confusão que ele provoca? O crente tem de andar na contramão. Ande com Deus e aguente as críticas.
Sim, você vai sofrer críticas, porque você está na contramão. Vejam que diferença, irmãos. Jeorão fugia de Deus. Enoque amava estar com Deus. Qual dos dois você quer acompanhar? Qual dos dois? E eu pergunto, como é que está o seu relacionamento com Deus? Meu irmão, minha irmã, você anda com Deus? Eu não estou perguntando se no domingo à noite você vem na igreja. Eu estou perguntando se você anda com Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no dia que tem culto, no dia que não tem culto. Em casa, no seu trabalho, na sua vida social, no seu lazer. Você anda com Deus. Você está mais para Enoque ou mais para Jeorão? O seu fervor hoje e a sua paixão por Deus são maiores do que quando você se converteu? Ou essas coisas foram diminuindo com o passar do tempo, e hoje você está sendo seguro por um fiozinho? A pandemia matou mais de 700 mil brasileiros. Podia ter sido bem menos. Podia ter sido bem menos. Se as devidas providências e as devidas orientações ao povo fossem dadas para salvar vidas. Mas o que eu quero dizer aqui é que as consequências da pandemia nas igrejas, elas foram muito grandes. Muita gente ainda não se recuperou da pandemia. Muita gente ainda está vivendo como se a pandemia estivesse aí existente e não dá para congregar. Não dá para voltar para a igreja. Muita gente que antes da pandemia estava balançando, muitos afundaram, naufragaram na fé. Muitos casais, muitas famílias sofreram tremendamente e estão até hoje pegando os cacos. Sim, amados, nós precisamos rever nossa vida. Se nós vamos andar com Deus como Enoque, ou vamos aí, não precisa chegar a ser um Jeorão, mas quando tanto faz como tanto fez está presente em nossa vida, eu diria que Jeorão também não estava nem aí com Deus. E eu pergunto, quando os nossos dias findarem nesse mundo, o que é que vão dizer a nosso respeito? Que marca a gente vai deixar nesse mundo? Ufa, lá se foi um resmungão, que Deus o tenha. Ou então, ufa, lá se foi a mulher rixosa, brigava com todo mundo. Ou então, ufa, agora a família dele vai poder respirar direito. Davi deixou a sua marca. Que marca foi esta que Davi deixou? De tudo que ele fez, que está registrado no Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento vai falar uma marca que ele deixou profundamente. Um homem que era segundo o coração de Deus. Ele deixou uma marca. Tinha um coração que Deus se agradava muito. Uma personagem bíblica que aparece só lá em Atos, Dorcas, uma mulher que foi ressuscitada por Pedro, ela deixou a sua marca. A mulher que honrou a Deus com uma o quê? Agulha. Costurando para as viúvas e para os apóstolos. Deixou a marca como costureira. John Wesley deixou a sua marca. O homem do coração aquecido. Aliás, por falar em John Wesley, ontem, dia 2 de março, completou 233 anos da sua morte. Ele morreu em 2 de março de 1791.
E até hoje, as ações de Wesley, o seu amor por Deus, o seu caminhar, foram deixados como marca. E eu pergunto aqui, que marca e lembrança deixaremos? Pelo que desejamos ser reconhecidos? Irmãos, Deus não está pedindo que você seja famoso, Deus não está pedindo que você arrebate multidões, Deus está pedindo tão somente que você seja fiel. É isto que Deus quer, fidelidade. Uma curiosidade aqui, vocês sabiam que Enoque viveu bem menos, mas bem menos do que os homens da sua época? Você pode verificar lá. Se morria na época de Enoque com 600 anos, com 800 anos. Enoque morreu novinho, só 365. Novinho moço. Nos dias de hoje morreu com 40 anos. Hoje morrer com 40 é novo. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? O importante não é quanto tempo você viverá, mas é como você tem passado a sua existência. Se os anos serão muitos ou serão poucos, não importa. O que importa é que o seu tempo de vida seja para honrar a Deus, seja para você ter humanidade. O que está faltando hoje no povo cristão, no povo evangélico, é sentimento de humanidade. É uma brigaiada, é uma polarização. Eu sou desse, o outro eu sou daquele. É uma coisa, irmãos, que o diabo está falando. Que bagunça que esse povo está fazendo. O diabo está falando. Por isso, quer seja muito ou seja pouco a sua vida, que o Senhor se agrade da sua existência. Enoque andou com Deus e agradou a Deus. E eu te pergunto, irmãos, pode existir alguma coisa mais importante na vida do que isto? Nem diploma em Harvard, nem PhD em Oxford não tem o valor de você andar com Deus e agradar a Deus. É isso que eu quero da minha vida. E que você também esteja disposto a viver desta forma. Agrade a Deus. Falamos de dois homens, Georão e Enoque. Quem você quer acompanhar? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que a sua graça nos ajude nesse propósito. Amém.